E então, o primeiro que vamos analisar esta noite é a nutrição infantil. E a forma como comemos quando éramos crianças e certamente influencia nosso estado de saúde como adultos, então é um bom ponto de partida. E mesmo que não sejamos mais crianças, isso pode explicar por que certas coisas acontecem em nosso corpo, mas também, e tenho certeza de que cada um de nós tem filhos ou netos ou bisnetos ou sobrinhas ou sobrinhos ou vizinhos, que podem ser ajudados pelo que estou prestes a mostrar. Agora, para a nutrição infantil, realmente o momento de começar é antes de o casal sequer conceber. Na verdade, disse que devemos adotar uma boa dieta, limpar nosso corpo 2 anos antes de conceber. Mas nem todos têm o privilégio de fazer isso. De fato, um escritor afirmou que os pais são os engenheiros genéticos de seus filhos. Tenho boas notícias. Se for tarde demais, você fez tudo errado e seus filhos já estão na casa dos 20 anos. A genética pode carregar a arma, mas o estilo de vida puxa o gatilho. Vivemos em um corpo incrível com uma capacidade inata de se curar. E mesmo que tenhamos feito tudo errado, quando começamos a fazer tudo certo, fico constantemente impressionado com a forma como o corpo começa a reviver e recarregar. Essas são as boas notícias. Mas vamos ver como começar. Então, a senhora na gravidez, eu recebo mensagens de mães que dizem: o que posso comer na gravidez? Eu disse: o que todo mundo come. Devemos lembrar dos 3 grupos alimentares essenciais. Os 3 grupos alimentares essenciais. Não importa quem você seja, são fibras. As fibras são essenciais porque liberam a glicose lentamente. As fibras são essenciais porque estão nas fibras ou partes das plantas. E basicamente as plantas são de onde você obtém suas fibras. Especialmente seus vegetais de folhas verdes escuras, muito ricos em minerais. E os minerais literalmente nos mantêm unidos. Nossos ossos são feitos de minerais. Nosso corpo é mantido unido por minerais. Portanto, as fibras são essenciais. Proteína. E os melhores, combustíveis. Na categoria de proteínas são leguminosas, nozes e sementes. E como mencionei anteriormente, se você perceber que as leguminosas causam gases, volte mesmo para uma colher de chá. Até que o corpo diga: sim, eu posso lidar com isso. Parte de ser seu próprio médico é fazer isso. Você tem que ouvir. Se não funcionar, não, faça. Ajuste, continue ajustando até funcionar. Então foi em maio passado, quando eu estava com Jaqueline em uma conferência. E ela disse, quando estávamos olhando para as nozes, ela disse: eu não posso comer nozes. Então, o que eu faço imediatamente? Investigar. Eu estava consultando um homem em Melbourne há alguns anos. Eu disse: o quê? O que você faz para trabalhar? Ele disse: sou um investigador particular. Eu disse: eu também sou. Todos deveríamos ser investigadores particulares, porque sempre há uma razão. Podemos não encontrar completamente a razão, mas à medida que você investiga, começa a ver alguns dos fatores que podem se juntar. E enquanto conversávamos, descobri que ela havia trabalhado em uma loja de alimentos saudáveis por um dia. Ela não teve uma pausa. Então, sabe o que ela comeu o dia todo? Nozes, 1 quilo inteiro. 1 quilo inteiro de nozes, durante todo o dia. E então foi apenas cerca de uma semana depois, que se ela comesse uma noz, ela inchava. Então aqui estamos, alguns anos depois, ela disse: eu não posso comer nozes. E eu disse: experimente uma, experimente uma. Então ela comeu uma e funcionou. No dia seguinte, ela comeu 2. Você consegue ver o que está fazendo? A maioria das pessoas não está preparada para fazer isso. Ela tinha uma alergia. E se ela comer muitas nozes, ela vai inchar, mas ela pode comer cerca de 6. Então é a mesma coisa com as leguminosas.
Não exagere. Seria triste desenvolver uma alergia a nozes, elas são tão boas. A maioria das pessoas não come nozes por semanas e depois pega um saco de castanhas de caju e come tudo à tarde. Está certo? É quando elas podem desenvolver uma alergia. Eu ficaria muito triste se tivesse alergia a castanhas de caju. Uma boa ideia é consumir leguminosas todos os dias. E se você não está muito acostumado com elas, comece devagar. Sim, enxague-as muito bem. Sim, cozinhe-as bem. E no final de cada refeição, de 8 a 10 nozes. Essa é uma boa quantidade. Adicione algumas sementes. Sua proteína. As proteínas são os componentes do corpo. E a membrana de cada célula é 50% proteína, 50% gordura. E isso nos leva ao terceiro nutriente essencial, que é a gordura. O do Erasmus escreveu um livro, Gorduras que Curam, Gorduras que Matam. Eu adoro o título porque existem gorduras assassinas. Mas porque existem gorduras assassinas, todas as gorduras foram descartadas. Então, quais são as melhores gorduras? Bem, vamos voltar algumas centenas de anos antes de a doença cardíaca sair de controle. E vamos olhar para as gorduras que as pessoas consumiam naquela época. Bem, dependia de onde você vivia. Se você vivia nos trópicos, era óleo de coco ou óleo de palma e ninguém morria de ataques cardíacos. E então vamos para o Mediterrâneo, era azeite de oliva e ninguém morria de ataques cardíacos. E então subimos mais no planeta, poderia ter sido um pouco de azeite e poderia ter sido um pouco de óleo de girassol. E mais ao norte do planeta, você provavelmente está olhando para mais. Laticínios, especialmente naqueles países do norte da Europa. E ninguém morria de ataques cardíacos. E naquela época, era cru e era orgânico. E então, bem no topo do planeta, provavelmente era foca, peixe, baleia, e ninguém morria de ataques cardíacos. O problema hoje com as gorduras animais é que dificilmente há uma que não tenha sido contaminada com produtos químicos. Os produtos químicos vêm através dos medicamentos que eles recebem. Os produtos químicos vêm através dos sprays na grama que foram aplicados 6 meses antes de eles comerem a grama. E então, 80% dos antibióticos vão para os animais. Pessoalmente, eu escolho comer plantas. E os 2 óleos vegetais que têm sido usados há séculos, então eles passaram no teste do tempo. São o azeite de oliva e o óleo de coco. E ambos esses óleos são extraídos da polpa da planta. Assim, as mulheres podiam facilmente extraí-los em suas cozinhas. Quando a Revolução Industrial chegou, eles começaram a usar equipamentos químicos de alta temperatura, para extrair óleo de sementes duras. Agora, quando você vai ao supermercado, uma das primeiras coisas que vê são esses óleos vegetais baratos em garrafas plásticas transparentes. Eles são os óleos perigosos. Por favor, não os toque. É melhor gastar um pouco mais de dinheiro e obter azeite de oliva extra virgem, de primeira prensagem a frio. Você o encontrará em garrafas escuras, porque a luz, o calor e o oxigênio podem prejudicá-lo. E não precisamos de muito óleo, mas precisamos de um pouco. 50% da membrana ao redor de cada célula é gordura, exceto pela célula cerebral. É 70% gordura. Quando olhamos para o coração, olhamos, e confio que convenci você de que a gordura não é o problema. O problema são esses novos óleos que foram extraídos usando calor, o que na verdade destrói totalmente a estrutura do óleo. Então eles são suas boas gorduras, são as gorduras que vêm dos alimentos e as gorduras consumidas um pouco, o azeite e o óleo de coco. Eles são os 3 nutrientes essenciais para, então, a mulher grávida faria bem para o desenvolvimento de seu bebê ao comer isso. Uma senhora me contatou recentemente e disse: meu bebê tem apenas 5 meses e eu não posso comer trigo, não posso comer aveia, não posso comer amendoim e não posso comer laticínios. Eu não sei o que comer. Eu disse: bem, há muitos vegetais, há muitas frutas e há muitas leguminosas, mas eu sei o que ela está dizendo.
ela está comendo o que vimos algumas vezes, que é aquela dieta rica em carboidratos. Cereal e torrada no café da manhã, sanduíches no almoço, salsa no chá, cereal e leite no café da manhã com açúcar. Isso é o que muitos estão comendo. E quando isso é retirado, eles dizem, bem, o que comemos? Bem, na verdade, há muito que você pode comer. Há uma enorme quantidade que você pode comer. Requer um pouco mais de trabalho e acho que é por isso que muitas pessoas optaram pela dieta rica em carboidratos, porque está em todas as lojas. Está simplesmente lá, não é? É simplesmente fácil. Mas qual é o velho ditado? Escolha o seu difícil. Sim, é um pouco difícil fazer um pouco de preparação. Eu amo cozinhar, mas não quero ficar na cozinha o dia todo, porque também amo jardinagem. Também amo fazer outras coisas, mas eu sei e estarei pensando nisso amanhã, quando olhar para a mente. Eu só tenho que pensar no amanhã hoje. Eu tenho que deixar minhas lentilhas de molho durante a noite. Tenho que colocá-las na crock-pot de manhã. Dá. Você faz um pouco de planejamento prévio e não fica na cozinha o dia todo. Posso te assegurar. E salada, isso é fácil. Tudo o que você faz é picar batatas assadas, asse batata doce, jogue-as no forno. Coloque-as no forno. Então, você sabe, sim, leva um pouco mais de tempo para os legumes, mas você só precisa se preparar cedo. Quanto tempo leva para colocar algumas lentilhas em uma panela, enchê-las com água antes de ir para a cama? O quê? 1 minuto? Na verdade, não é muito tempo. É apenas um pensamento prévio. Mas quando a mulher começa a comer assim, quando está grávida, vai ser fácil. Quando ela tiver seu bebê. E gravidez não é uma doença, e o parto não é uma doença. E eu acredito que a maioria dos partos deveria ser feita em casa. A única vez que há um problema, geralmente, é quando uma mulher tem medo. Então, eu tive a maioria dos meus bebês em casa. Todos os meus filhos cresceram ouvindo grandes histórias de nascimento. Na verdade, acho que foram meus 2 últimos bebês. As crianças assistiram ao nascimento do irmãozinho e da irmãzinha. É uma parte natural da vida. E assim, quando minhas filhas tiveram bebês, elas, não havia medo. Sim, é um trabalho árduo. E assim elas tiveram seus bebês em casa ou em centros de parto. Eu tenho 25 netos agora, eu acho. Uau. 2 deles estão aqui na primeira fila. Oh. E eu tenho 3 bisnetos. Você pode ver como podemos passar isso adiante? Mas quando uma menina cresce ouvindo histórias assustadoras de parto, ela tem esse medo ao entrar em trabalho de parto. Então, é muito importante ter um corpo bem nutrido, é muito importante saber sobre o trabalho de parto. E, idealmente, as mulheres devem agachar. Pratique agachamento cedo. E então o bebê pode nascer sem intervenção, idealmente. Na verdade, se uma mulher está entrando em trabalho de parto, eu digo para ir no último minuto. Veja, eu li um livro há cerca de 2 anos, chamado A Parteira de Auschwitz. E essa parteira estava na casa dos 50 anos, ela fazia parte da resistência. Ela foi capturada e enviada para Auschwitz. E porque ela era parteira, ela fez todos os partos. Ela fez 3.000 partos em 2 anos. Nunca perdeu um bebê. Então, o que está acontecendo em nossos hospitais? Porque essas mulheres estavam sofrendo da forma mais severa de desnutrição, no ambiente mais horrível, e ela nunca perdeu um bebê. Um dos problemas é a intervenção. As mulheres estão com medo, e seus corpos não estão bem nutridos, bem alongados e bem exercitados. Então a mulher deve agachar todos os dias. Elas devem preparar seus corpos para o parto, porque um nascimento suave e fácil é um bom começo de vida. E então, quando o bebê nasce, é dado o melhor ambiente. Por favor, não deixe ninguém injetar nada no seu bebê.
Se você estiver em dúvida, vá até o farmacêutico e veja o que há neles. E se você ainda estiver em dúvida, peça à enfermeira ou ao médico que quer injetar no seu bebê para assinar este papel, assumindo a responsabilidade, caso haja alguma reação. Duvido que algum bebê recém-nascido receba uma injeção, se isso fosse assim. Então, o bebê deve ser amamentado o mais cedo possível, na primeira meia hora. Após o nascimento é quando o processo de sucção ou o reflexo de sucção é mais forte. Portanto, coloque o bebê para mamar cedo. Nos primeiros 3 dias, o bebê receberá colostro. Eu estava conversando com um fazendeiro de laticínios e ele disse que se uma vaca morre ao dar à luz um bezerro, ele disse, podemos muito bem sacrificar esse bezerro, porque se ele não receber o colostro, será um bezerro doente. Portanto, é muito importante ter esse colostro. Na verdade, o fazendeiro disse que eles até espremem os tetos da vaca morta para obter esse colostro para o bezerro, ou tentam encontrar outra vaca que acabou de dar à luz um bebê. É assim que o colostro é importante. Esse colostro é muito, muito rico em nutrientes, em gorduras. É rico em gorduras para o desenvolvimento do cérebro, rico em colesterol, rico em nossos micro-organismos. Portanto, é muito importante que o bebê tenha isso nos primeiros 3 dias de vida. No 3º dia, o leite começa a ser produzido. Os bebês devem se alimentar assim. Eles devem se alimentar com o rosto voltado para o peito, com os braços de cada lado, porque quando o bebê se alimenta assim, ele puxa o mamilo e a mãe pode ficar com o mamilo dolorido. Se a mãe ficar com o mamilo dolorido, às vezes ela pode querer desistir da amamentação, mas é o melhor. Não há leite no planeta que se iguale ao leite materno. E Deus fez esse leite perfeito para cada idade. Então é isso que os bebês devem receber, e idealmente a cada 2 ou 3 horas. Isso dá uma pequena pausa para os mamilos da mãe e também dá uma pausa para o estômago do bebê entre as refeições. Quando os bebês devem começar a comer alimentos? 3 coisas precisam estar presentes para que um bebê coma alimentos. Número 1, o bebê tem dentes. Isso é senso comum, básico. Você sabe que houve uma morte e ninguém compareceu ao funeral porque ninguém sabia que ele morreu? Foi a morte do senso comum. E o Salmo 146:3 diz, não confieis em príncipes nem no Filho do Homem, em quem não há salvação. Quem são os príncipes? Eles são as autoridades no mitocampo. Às vezes eles erram. Quando uma mulher amamenta, hormônios são liberados que lhe dão um senso interno de qual é a melhor maneira de cuidar de seu bebê. Então a mãe nunca deve ir contra esse senso interno. Então o bebê deve ter dentes quando os dentes aparecem, geralmente por volta de 7 meses e meio, muito ocasionalmente um pouco mais cedo, muito ocasionalmente um pouco mais tarde. Não há uma regra rígida e rápida. Se aprendi algo em meus muitos anos neste planeta, é nunca ser absoluto. Entendeu? Nenhum bebê é como o seu bebê. Por favor, não o compare com outros bebês. Seu bebê é único. E o melhor sinal de que seu bebê está recebendo o suficiente é, em primeiro lugar, muitas fraldas molhadas. Uma senhora disse, mas eu não posso medir o leite materno. Meu bebê está recebendo o suficiente? Bem, só essa afirmação já me diz que sua preocupação pode inibir sua produção de leite. Confiança. Você se lembra da outra noite quando eu mostrei a diferença entre fé e medo? Tenha fé neste corpo incrível, com sua capacidade inata de curar e de produzir leite suficiente para o seu bebê. Então eu estava em Papua Nova Guiné, há 10 anos,
e estava conversando com uma senhora antes da minha reunião e ela tinha cerca de 15 anos. Ela tinha um bebê no quadril e eu disse, seu bebê? Ela disse, uma menina de rua. Veja, em Papua Nova Guiné, nas Terras Altas, se uma jovem de 15 anos engravida, ela é jogada na rua. Então eu peguei o bebê dela e estou criando o bebê. E aquele bebê amava aquela mulher. Ninguém podia pegar ou tocar naquele bebê. E então, mais tarde, estou dando uma palestra e me viro e a senhora está amamentando aquele bebê. Eu tive que parar de olhar e continuar a palestra e uau, o que é isso? Após a palestra, fui direto até ela e disse, você está amamentando o bebê? Ela disse, sim. Eu disse, como assim? Bem, quando eu peguei o bebê primeiro, eu estava dando fórmula, mas frequentemente eu colocava o bebê no peito. Eu continuava colocando o bebê no peito frequentemente. Levou cerca de 1 mês. Depois de 1 mês eu tinha bastante leite e agora não dou mais fórmula ao bebê. É só amamentação. Amamentação. Agora sinta-se à vontade para contar essa história. E isso dá grande esperança a uma mulher que acha que não tem leite suficiente. A minha filha, Emma, ela está sentada na primeira fila aqui, deu à luz a gêmeas há 20 anos e as amamentou. E ela não lhes deu comida até que tivessem 16 meses de idade. Mas eu me lembro de Emma dirigindo no carro com uma grande garrafa de 1 galão de água e um tubo sugando água. Ela tinha que beber muita água. E aquelas pequenas de 16 meses correndo por aí. E elas só foram amamentadas. Veja, com o leite materno é apenas demanda e oferta. Quanto mais você amamenta, mais leite será produzido. Então, sempre que meus bebês tinham febre, eu sabia que era importante que eles estivessem bem hidratados. E, geralmente, eu mantinha um intervalo de 2 a 3 horas entre as refeições. Mas quando eles tinham febre, eu simplesmente os deixava mamar o tempo todo. E eles mamavam para se confortar, mas estavam recebendo mais líquido. Porque eu sabia que não importava o quanto eles ficassem quentes, se o cérebro deles estivesse bem hidratado, não haveria convulsões. E nenhum dos meus bebês teve convulsões. Veja bem, se eles ficassem um pouco quentes demais, eu os colocava em um banho. Morno, não quente, não frio, e isso apenas baixava um pouco a temperatura. Você sabe, nós perdemos o bom senso, não é verdade? Você corre com seu bebê com febre para o hospital. Bem, acabou de haver um acidente de carro e a mãe está tendo uma parada cardíaca. O seu bebê vai ser deixado de lado por um momento. E quanto você pode fazer em casa, na tranquilidade do seu lar, para apenas colocar o bebê apenas passar uma esponja no bebê, apenas continuar alimentando o bebê. Enfim, voltando a eu alimentar o bebê assim por talvez 24 horas. E então a febre passou, como acontece. Elas passam. Mas, ai meu Deus, nos próximos dias eu tinha tanto leite. Por que eu tinha tanto leite? Porque o bebê mamava no peito a cada hora. Então, se uma mulher sente que sua produção está baixa, ela pode simplesmente colocar o bebê para mamar a cada meia hora. Deixe-o mamar. E não é para sempre, é para aumentar a produção. Com o leite materno, é demanda e oferta. Quanto mais o bebê mama, mais leite será produzido. Então, se o bebê tem muitas fraldas molhadas, então o bebê está recebendo leite suficiente. Você não pode usar o tamanho, porque alguns bebês são magros, alguns bebês são rechonchudos, alguns bebês são medianos. Eu sei que minha irmã, ela teve um bebê, o segundo bebê dela. Ela quase nunca tinha uma dobra de gordura. Ela era apenas um bebê esbelto, mas estava feliz, muitas fraldas molhadas. E então o próximo bebê dela era rechonchudo. Então você tem diferentes tipos de corpo. E ainda assim, muitas vezes há essa regra rígida e deve ser assim. Se o seu bebê está feliz, se os marcos do seu bebê, você sabe, estão acontecendo.
Se o seu bebê tem muitas fraldas molhadas, seu bebê está recebendo o suficiente. Então, quando o bebê pode comer, quando o bebê tiver dentes, e isso será por volta de 7 meses, 7 e meio, e os primeiros dentes que surgem são 4 em cima e 4 embaixo, e são chamados de dentes de leite. E você sabe por que são chamados de dentes de leite? Porque esse deve ser o principal alimento do bebê, leite. De onde vem o nome dente de leite? É assim que eles são conhecidos há séculos. Dentes de leite. Então o bebê deve ter alguns dentes, o bebê deve ser capaz de sentar, porque quando vamos comer precisamos da gravidade para poder digerir adequadamente. E o bebê deve ser capaz de se alimentar sozinho, entendeu? Se alimentar sozinho. Quando isso aconteceria? Por volta de 5, 6 meses eles estão colocando coisas na boca. Eles geralmente não estão sentando até 7 meses e meio. E então, qual deveria ser o primeiro alimento? Eu estava lendo o relatório de um dentista e ele disse: o pior alimento para dar aos bebês é comida mole. E ainda assim, não é isso que os especialistas dizem para todos fazerem? Comida mole? Por quê comida mole? Eles podem engasgar. Você sabia que bebês não engasgam? Eles engolem em seco. Então, deixe-me explicar a diferença entre engasgar e engolir em seco. Então, os primeiros alimentos que dei aos meus bebês foram um pedaço de pepino. E eles tinham talvez 2 ou 3 dentes e mordiscavam, e pedaços de pepino por toda a bandeja, por todo o chão. Alguns pedaços desciam. É apenas hora de provar. Eles estão sentindo o sabor. Eles estão adquirindo a habilidade de mastigar. Eles são como pequenos coelhos. Mastiga. É apenas provar. Na próxima refeição, maçã. E quando terminamos nossa refeição, eles estão quase na metade desse pedaço. E às vezes um pedacinho fica preso. E eles fazem muito barulho. E ele sai voando. Isso é engolir em seco. E esse reflexo de engasgo é perfeitamente normal. Mas quando uma criança só teve comida macia, tudo macio, tudo amassado, macio, e então quando tem cerca de 18 meses e você lhes dá uma noz e eles dão uma mordida, engolem, fica preso e é bem silencioso. E o rosto deles começa a ficar azul. Isso é sufocamento. Então, a maioria das crianças que se engasgam é porque não sabem mastigar. E não sabem mastigar, porque só lhes deram comida macia. E então, quando mais comida é dada, então vamos apenas anotar isso. Então, os primeiros 8 são chamados de dentes de leite. E esses dentes de leite podem surgir entre 7 e talvez 14 meses. Pouco a pouco, eles vão surgindo. Então, esse é um período em que estão provando um pouco disso, um pouco daquilo e um pouco disto. Mas meu filho James não estava interessado em nenhuma comida até ter 16 meses. E ainda assim, muitas fraldas molhadas. Todos os seus marcos estão lá. Ele está engatinhando e começando a andar e é uma criança feliz. O que isso me disse? Tudo está bem. Mas o que algumas mães são informadas hoje é que devem dar cereal de arroz aos seus bebês entre 4 e 6 meses de idade. As mães já ouviram isso? Por quê? Bem, os especialistas dizem que o leite nos segundos 6 meses não tem tanto ferro quanto nos primeiros 6 meses. Bem, não tem. Mas você já viu o quanto um bebê cresce nos primeiros 6 meses em comparação com os segundos 6 meses? Eles literalmente explodem nos primeiros 6 meses, enquanto nos segundos 6 meses, sim, claro que crescem, mas não tão rapidamente. Em outras palavras, a necessidade de ferro dos bebês nos segundos 6 meses não é tão grande quanto a necessidade de ferro dos bebês nos primeiros 6 meses.
Voltando ao bom senso novamente, não é? E a propósito, Deus comete erros? Não, Deus nunca comete erros. Esse leite é perfeito para o bebê em cada estágio. E a mãe faz isso por causa disso. Temer, porque o médico diz que se você não der esse cereal ao seu bebê, o cérebro do seu bebê não se desenvolverá. O corpo do seu bebê não se desenvolverá. Bem, você sabe, às vezes os especialistas estão errados. Vamos voltar. 200 anos, 300, 500, 1000 anos. Você sabia que os bebês não comiam comida? Você sabia que os bebês eram amamentados, às vezes até os 3, 4 ou 5 anos? Eles não tinham liquidificadores. E todas aquelas máquinas que misturam e trituram tudo. Não. Os bebês não eram alimentados com comida até terem dentes e poderem fazer isso sozinhos. Isso é senso comum. E uma das melhores coisas que você pode ensinar às crianças é ser independente. E eles não querem fazer isso sozinhos? Então, quando meus bebês tinham até cerca de 12 meses, eu cozinhava um pouco de couve-flor no vapor, um pouco de brócolis, um pouco de cenoura. Isso se eles estivessem interessados. James não estava. E você sabe o que acontece? Eles pegam, veem a cor, sentem textura e sentem se está muito quente com os dedos. Não colocam na boca e provam o sabor de uma cenoura. Eles provam o sabor de uma couve-flor, como ela é, e a cor. Eles provam. Você consegue ver os diferentes alimentos que eles estão provando? Assim eles desenvolvem seus gostos. Então eu me lembro da minha filha Emma dizendo que entrou no quarto do filho dela, Daniel. Ele tem 10 meses de idade. Ele e ela, ele tinha acordado e estava na janela comendo todas as joaninhas. Elas estão na janela. Há algumas mortas e grudadas na bochecha dele. Se você notar, eles não são muito exigentes nessa idade. Então, como eles se tornam exigentes? Você já se perguntou? Então, quando uma mãe diz, meu filho é muito exigente, eu penso, o que aconteceu? Se você der um chocolate a uma criança, ela vai querer comer uma maçã? Não. Não? Se você der um sorvete a uma criança, ela vai querer comer uma tigela de salada? Não. Sabe, precisamos voltar ao bom senso. Então, sempre que eu dava um doce aos meus filhos, era algo que eu mesma fazia e sempre depois que eles comiam a refeição. Era como uma recompensa. Você come sua salada, você come seus vegetais, você pode ter isso. Mas se salada e vegetais são tudo o que eles sempre comeram, você ficará surpreso com o que as crianças comerão quando estiverem com fome. Agora vou contar a história da pequena Rosie. A pequena Rosie é uma menininha de quem costumávamos cuidar. Ela tinha apenas 2 anos e meio e só bebia suco de frutas. Era tudo o que ela bebia. Ela era uma menininha magra, chorava facilmente. Seus pais haviam se separado, então estavam ocupados tentando apenas agradá-la. E me disseram que é só isso que ela aceita. São esses pequenos sucos, como eram chamados. Eu disse, é? E eles foram embora. Então eu disse aos meus filhos, vamos ver se conseguimos tirar a Rosie dessa. Escondam a mochilinha com todos os sucos. Levem a Rosie para uma caminhada até o riacho. E tínhamos um riacho lindo e cristalino. E peguem bastante água. Sabe, certifiquem-se de que ela esteja bem hidratada e não a tragam de volta antes das 14 horas, porque tínhamos nossa refeição principal às 14 horas. Então eles trouxeram a pequena Rosie de volta às 14 horas. Meu William tinha a mesma idade que ela, e então Peter tinha 5 anos. Eles eram como seus pequenos, servos à espera, o dia todo. Eles corriam ao redor de Rosie, ajudando-a. E então eles entraram pela porta e ela disse, papai, e meus filhos disseram, olha, é hora do almoço. Foi a pressão dos colegas em seu melhor. Sentaram na mesa e todos estávamos sorrindo. Fizemos uma oração e então todos começaram a comer. E ela olhou ao redor, olhou para a comida e começou a comer. E ela comeu e comeu porque acho que estava muito faminta. E ela comeu uma refeição inteira.
E quando o pai dela veio buscá-la, ele pegou a bolsa, ficou um pouco confuso porque estava pesada, cheia de todos os seus suquinhos de frutas, mas também é uma ilustração de como você ficaria surpreso com o que as crianças comerão quando estão com fome. Você ficará surpreso com o que elas comerão quando você não fizer alarde sobre elas. Então, a melhor coisa para as crianças é que elas sejam apenas parte de um grupo. Sabe de uma coisa? Eles vieram ao mundo e se juntaram à família. Eles não vieram ao mundo para serem colocados em um pedestal e adorados. Isso realmente destrói uma criança. Então, os primeiros dentes são dentes de leite. E é o que eu chamo de tempo de degustação. Dê a eles pequenas provas. Alguns estão interessados, outros não. Se eles estiverem interessados, dê pequenas provas, mas tente dar apenas uma, no máximo 2, de cada vez. E então, entre 14 e provavelmente 22 meses de idade, é quando os molares aparecem. E os molares são os trituradores. E os trituradores moem grãos. E o que usamos para moer grãos? Usamos uma amilase salivar chamada ptialina. E a ptialina não está presente na boca em grandes quantidades, até que os molares tenham surgido. Você sabe o que isso significa? As crianças não devem receber esse cereal de arroz. Se lhes for dado cereal de arroz, quando têm 5 a 6 meses de idade, elas não conseguem digeri-lo, porque certamente não há amilase salivar no estômago, como vimos no outro dia. A única enzima no estômago decompõe proteínas. Essas amilases salivares e também pancreáticas que decompõem o amido não estão presentes, até que os molares tenham surgido. E o que descobrimos é que muitas crianças estão sofrendo com problemas intestinais, problemas de absorção porque receberam amido muito cedo. E eu estava lendo o relato de um dentista, ele diz que a razão pela qual as mandíbulas não estão se desenvolvendo adequadamente, os dentes não estão se desenvolvendo adequadamente, o céu da boca não está se desenvolvendo adequadamente. É porque as pessoas não estão comendo alimentos crocantes. As crianças devem comer alimentos crocantes. E o que o alimento crocante faz, quando são jovens, é desenvolver o hábito de mastigar, que eles levarão consigo por toda a vida. É por isso que se a criança está com fome e ainda não é hora da refeição, e é café da manhã, porque fazemos frutas no café da manhã, dê a ela uma maçã. Não descasque, não tire o miolo. Apenas dê a ela uma maçã. E quantas pessoas tiram o miolo, descascam ou acham que podem engasgar? Você sabe, né, eles não são estúpidos. Não é verdade? E quando você lhes dá uma maçã, eles ficam tão orgulhosos de terem recebido uma maçã inteira que podem comer sozinhos. Eles vão resolver isso. Sim, alguns pedaços de casca podem sair, mas se estiverem com fome, eles conseguirão entrar lá. E se for hora do almoço e eles estiverem com fome e o almoço não estiver bem pronto, eu lhes dou uma cenoura. Demora muito tempo para uma criança terminar uma cenoura. E tudo o que eles tiveram foi uma cenoura. Então, quando você serve o almoço, eles vão comer. Eu comecei a dar aos meus filhos a refeição principal na hora do almoço. Tenho uma fotografia de James, meu segundo filho, com 3 anos de idade, de pijama, e com a cabeça abaixada, dormindo profundamente, ao lado do prato de comida do jantar. A melhor refeição do dia e ele adormeceu. Foi então que comecei a dar a refeição principal, na hora do almoço. O pai deles não ficou feliz e eu disse: é mais fácil para mim, é melhor para as crianças e eu posso esquentar para você à noite. Bem, ele começou a comer a refeição principal conosco, no almoço. Mas quando as crianças estão indo para a escola, isso não é realmente possível de fazer.
Então, o que eu sugiro, porque o velho ditado que devemos tomar café da manhã como um rei, almoçar como uma rainha e jantar, quase disse chá. É jantar, não é? Estou no jantar como um pobre. Sim, às vezes os pobres não comem. Almoçar como uma rainha, sim, e às vezes o rei e a rainha comem a mesma quantidade. E o jantar é leve. Então, se o jantar for servido, deve ser leve. Pobre. E o que eu descobri é que as crianças são muito mais felizes quando você não as alimenta o dia todo, porque elas têm tratos gastrointestinais como nós. E seus estômagos precisam de uma pausa entre as refeições. Então eu sempre alimentei meus filhos, mesmo os pequenos, apenas na mesa de refeições. Quando meus pequenos tinham 18 meses, 2 anos, eles já tinham todos os dentes e estão comendo refeições equilibradas. O que eles comeriam? Alta fibra, proteína generosa, ótimas gorduras. Eu nunca fiz comida especial para crianças ou bebês. Bem, o fato é que eu não alimentava meus bebês com comida sólida. Então, quando eles já tinham todos os dentes e estavam comendo muito mais, nas refeições, eu poderia amamentá-los. Quando acordassem, poderia amamentá-los por volta das 11 horas. E eles dormiriam, e então acordariam. E eu lhes daria um pouco de água, ou às vezes, outra amamentação. E depois teríamos nossa refeição principal. Então eu descobri que o pequeno, que você pode pensar que não aguenta o ritmo, está dormindo no final da manhã, e isso permite que ele aguente o ritmo. E eu me lembro de um dia, Peter. Peter costumava ficar chateado à mesa, digamos no café da manhã, se a banana caísse no mel, ele chorava. E a regra era que se as crianças chorassem, elas tinham que ir para fora. Eles não podiam fazer bagunça à mesa. Na verdade, quando nos sentamos para comer, deve ser um ambiente agradável e calmo. E eu me lembro de um dia em que tive que mandar Peter para fora umas 4 vezes, porque então a colher dele caiu na parte errada do mingau. E então, não sei, a banana caiu no lugar errado ou algo assim. Você sabe, Peter agora é um mestre artesão. Então, essa exigência com o café da manhã, ele agora levou para o seu ofício. E é um artesão muito procurado. Então, não desanimem, pais. Às vezes, traços de caráter muito frustrantes podem realmente se revelar uma grande bênção. Mas a regra era que você não podia ficar à mesa se fosse fazer bagunça ou chorar. E eu me lembro de uma vez, eu costumava ir até a porta e dizer: "Você vai ser um bom menino agora?" "Não." "Ok, feche a porta." E nós comíamos nossa refeição. Alguns minutos depois: "Você vai ser um bom menino agora?" "Oh, que bom." Entre. Quando você trata seus filhos com educação, eles o tratarão com educação. E se alguma vez eles não o fizerem, eu imediatamente diria: "Com licença, o que você disse?" "Ah, você imediatamente os chama a atenção." "Isso não pode ser. Não pode ser." E então começávamos de novo. Então chegou ao ponto em que ele tem 3 anos agora e ainda chorava por essas coisas. Eu disse: "Se você não chorar durante os primeiros 10 minutos do seu café da manhã, você pode polvilhar. Pode alfarroba na sua papa." Então ele se esforçava muito. Muito para não chorar quando a banana caía no mel. Mas às vezes ele tinha que sair tanto que não conseguia tomar muito café da manhã. E eu pensava: vou ter problemas com o Peter. Ele vai ficar com fome em algumas horas. E então, digamos às 10, Sansir: "Mãe,
Estou com fome. Ok, beba um pouco de água. Tome um pouco de sal. Muitas vezes isso pode segurá-los. 12:0. Mãe, estou com fome. Você fica bem quieto porque eles beberam muita água. Você pode tomar meio copo de leite de soja orgânico. Então, para uma criança de 3 anos, isso vai aliviar a fome. E agora são 1:30, vamos almoçar às 2. Estou com fome. Tudo bem. Se você ficar bem quieto, pode comer uma cenoura. E você diz isso como se fosse a maior honra. Tudo bem, você pode comer uma cenoura. Eu não daria comida para ele às 10 reais, porque então ele não vai querer comer sua refeição principal. E então, se ele não comer uma refeição adequada, ele vai ficar com fome de novo. Você consegue ver? Você tem que seguir em frente. E amanhã, nas minhas palestras sobre a mente, vou mostrar a parte do cérebro onde está a previsão, olhando para o futuro, porque você tem que estar um passo à frente deles. Porque eles, às vezes, tentarão te enganar. E então, quando os dentes estão todos completamente formados, eles começam realmente a comer a mesma comida que você. Eu não fiz nada diferente do que eu comia. Mas eu sempre começava com comida crua, porque descobri que essa é a parte da refeição que as crianças geralmente não querem comer. Elas querem ir direto para o mingau no café da manhã ou para a torrada. E no almoço, elas querem ir direto para as batatas. E as lentilhas e a comida cozida. É a comida crua que elas têm menos, probabilidade de comer. Então é isso que eu serviria primeiro. E eu notei que no almoço de hoje, minha filha serviu aos 2 pequenos dela um prato de salada, algumas azeitonas e alguns tomates. E eles comeram tudo porque sabiam que não iam receber nenhuma das batatas assadas ou das lentilhas vermelhas com todas as coisas boas, até que tivessem comido a salada. E então não há confusão. E também no café da manhã você serve a fruta primeiro. E quando eles comerem a fruta, então podem começar a comer. O resto, com algumas crianças, elas comem tudo felizmente. Mas em vez de criar confusão à mesa, eu geralmente faço assim. Então, quando me casei com Michael era solteiro, foi solteiro por muitos anos. E como solteiro, ele comia cereal e pão torrado para sanduíches no almoço depois das 12h15. Bem, na verdade, ele fazia sua refeição principal no almoço. Então era macarrão e sanduíches no horário do almoço. E assim eu sabia que ele e seus 2 filhos não estavam acostumados a comer muita comida crua. Então eu sabia que tinha que entrar com cuidado. E assim, na hora do café da manhã, eu servia uma grande salada de frutas, com um creme de nozes e coberturas como chia e linhaça moída. E Michael e seus filhos se sentavam e olhavam para a comida. E você via eles pensando, é só isso? É tudo o que vamos comer agora? E Michael perguntava, tem mingau? Eu disse, quase pronto. E as crianças estão com fome, não as alimentei desde ontem. Então eles comem, e quando está quase ou pela metade, eu trago um mingau. E eu fazia o mesmo na hora do almoço. Eles se sentam, e há algumas tigelas de salada. E as faço deliciosas, as faço crocantes. Tenho alguns molhos deliciosos ali, apenas o básico de limão e azeite de oliva e alho esmagado e sal. E para torná-lo cremoso, você pode colocar um pouco de tahine. Ou talvez abacate amassado, que é realmente bom com alho e limão. Então nos sentamos e você podia ver os olhos deles novamente olhando. É isso? Michael diria, tem batatas? Quase prontas? Estão quase prontas. Então eles estão com fome. Não comeram por 5 horas e comem a salada. Quando está pela metade, as batatas estão prontas. As lentilhas estão prontas. Sabe, ele me disse anos depois. Ele disse, eu nunca percebi o que você estava fazendo.
Você sabia que a filhinha dele, Micaela, tinha 11 anos e estava com uma barriguinha por causa dessa dieta rica em carboidratos que eles estavam seguindo. E em um mês, ela estava esbelta. Ela estava se alimentando bem, mas eles estavam comendo quase 100% de carboidratos. Veja, Michael, sabe fazer torradas. É isso. Ele sabe fazer torradas. E a filha dele, Micaela, aos 11 anos, estava cozinhando. Então era só macarrão e mingaus e muitos carboidratos. Porque a digestão requer um ambiente tranquilo à mesa. É importante que o cozinheiro da casa esteja atento a essas coisas. Então, à medida que a criança cresce, muitas pessoas ficam preocupadas, porque muitas crianças são bastante magras. E eu tenho uma amiga que é pediatra, e ela recebe pais que vêm até ela reclamando que seu filho está abaixo do peso, muito magro. Ela diz, seu filho é normal. Há tantas crianças hoje em dia que estão acima do peso. Basta ficar perto de uma escola primária e observar o tamanho das crianças que estão entrando. E é alarmante quantas crianças estão acima do peso hoje. E uma das razões pelas quais estão acima do peso é que não há muita atividade. Então é muito importante que haja regras em casa sobre o uso da tecnologia. Uma senhora me disse, todo ano, na época do Natal, em um beco sem saída, como se fosse apenas um pequeno. A estrada não leva a lugar nenhum, há casas nesse semicírculo. Todo ano, as crianças saem e mostram suas novas bicicletas, seus skates, você sabe, patins. Seja o que for. Ela disse, este ano ninguém saiu. Onde estão eles? Dedos. É muito triste. E havia um artigo de jornal e a primeira página dizia, as crianças não conseguem mais pular. Então eu fiquei intrigado sobre o que é este artigo, mas é claro que é chamativo para chamar sua atenção para que você o leia, que eles estão descobrindo que os ossos e músculos das crianças não estão se desenvolvendo porque elas estão passando muito tempo na tecnologia. Então, seus ossos e músculos não estão se desenvolvendo. E os ossos e músculos que se desenvolvem na infância, basicamente nos levarão pela vida adulta. Você sabia quais são os padrões russos? Estes são os padrões russos sobre tecnologia para crianças. Acho que é abaixo dos 2 anos de idade, 0 exposição à tecnologia. E quantos adultos os dão às crianças para mantê-las quietas? E eles os mantêm quietos? Sim, até você tentar tirá-los deles. Então, o silêncio que você teve por 2 horas explode nos próximos 10 minutos. É isso mesmo? Então, a partir dos 5 anos, aproximadamente 5 minutos. Aos 10 anos, 15 minutos por dia. Aos 15 anos, acho que é meia hora por dia. Aos 18 anos, talvez 2 horas por dia. Tipo coisas da escola. Isso seria o que está acontecendo na América? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Então estamos tendo muitas crianças que estão ficando viciadas nessa tecnologia, o que também está prejudicando seus cérebros por algumas razões. O crânio deles não é tão espesso quanto o nosso. Então o campo eletromagnético dos dispositivos penetra mais fundo. E também é o conteúdo. E também é o olhar vidrado, que é quase como hipnose dessas crianças sendo fixadas a essa tecnologia. Mas o outro problema é que seus corpos não estão se movendo. E eu estava conversando com uma optometrista e ela me disse, estamos descobrindo que os olhos das crianças estão se deteriorando muito cedo. Ela disse que aos 11 anos, os músculos de curto
e longo alcance no olho estão definidos. Mas ela disse que hoje as crianças estão recebendo muito estímulo de curto alcance e não o suficiente, de longo alcance. E isso está afetando o ajuste desses músculos de longo e curto alcance. Aos 11 anos. Um médico idoso disse a um amigo meu, ele já deve estar morto agora porque isso foi há 10 anos e ele tinha 90 anos na época. Ele disse, precisamos passar mais tempo olhando para as montanhas. Então, se o seu trabalho é com tecnologia, por favor, a cada hora, vá e olhe para as nuvens por 5 minutos. Vá e olhe. Se não há montanhas e você tem belas montanhas com topos brancos, eu não consigo parar de olhar para elas. Não estou acostumado com montanhas cobertas de neve. Se não há montanhas, olhe para os topos das árvores, olhe para as nuvens. E você viu um céu vermelho esta noite? Céu vermelho à noite, a alegria do pastor. Eu ouço o sol às vezes aqui em Idaho. Estamos ansiosos por isso amanhã. Então, todas essas são coisas que precisamos pensar hoje que nenhuma geração no planeta jamais pensou. Uma senhora me disse, minha filhinha, ela tem 7 anos e ela pode usar meu telefone por meia hora, no domingo de manhã. Mas ela disse, toda vez que eu me viro durante a semana, ela está com o telefone. Eu disse, é bem simples. Toda vez que ela pegar seu telefone durante a semana, ela perde 5 minutos no domingo de manhã. Explique isso a ela de forma bem clara. Chega o domingo de manhã, estou pronta, mamãe. Desculpe, querida, mas você já usou tudo. Se houver reclamação, tudo o que você diz é, bem, se você continuar reclamando, será mais uma semana. Veja, é uma coisa poderosa, usar a escolha com as crianças. Dê a eles a escolha. Você não diz a uma criança, o que você quer para o café da manhã? Sabe o que você diz à criança? Você gostaria de pera ou banana na sua aveia? Aí está a escolha. Para a salada, você gostaria do molho de abacate ou do molho de tahine na sua salada? Aí estão as escolhas. É como meu filho, sua nova parceira. Tinha uma menininha. Meu filho nunca teve meninas, ele só tem meninos. E eles estavam saindo, e essa menininha tinha 7 anos e, ela não sabia se usava este vestido ou aquele vestido. Ele nunca tinha ouvido falar de tal coisa. Então ele entrou, escolheu 2 vestidos e disse, qual deles? Risos. Quando você lhes dá uma escolha, eles sentem que têm poder sobre a situação. E assim, essa também é uma maneira fácil de evitar confrontos. E isso, e tudo, tanto quanto possível, devemos evitar confrontos. Mas às vezes há confrontos e é quando. Eu acho que a melhor maneira, e ensinei isso aos meus filhos, é apenas causa e efeito. Há uma consequência para cada ação, e eles escolhem. E é por isso que é importante deixá-los saber. Eu acho que você pode falar demais, mas há uma consequência para cada ação. É por isso que achei que meus filhos se comportavam muito bem à mesa, porque o que eles sabiam, que se não se comportassem, teriam que sair da mesa. Quando você os alimenta apenas 2 vezes por dia, a cada 5 horas, eles estão com fome. E se você notar, as crianças dizem, quando dizem que estão morrendo de fome, geralmente estão com sede ou entediadas, porque elas realmente não sabem o que é estar morrendo de fome. Não é verdade? E também, quando você percebe que a digestão desses 3 elementos essenciais leva de 3h30 a 4 horas. Então, muitas vezes, aquela sensação de fome que é experimentada por adultos e crianças é, na verdade, sede. E eles adoram sal. Então eu dizia aos meus netos, quando você beber meio copo de água, pode ter um pouco de sal, e depois o outro meio copo de água. E eu digo aos meus netos de manhã, vocês já regaram o jardim? O jardim aqui embaixo? Às vezes eles entram e dizem, vovó, nós regamos nosso jardim. Eu digo, estou tão feliz, vocês estão prontos para o café da manhã? E então eles ajudam com o café da manhã. Você sabe, quando você priva as crianças do trabalho, você as priva da alegria da realização.
E eles adoram ajudar e adoram ajudar quando estão aqui. E você vai notar que a criança nunca entra na sala às 10 ou 11 horas e diz: bem, decidi trabalhar agora. Não, isso deve ser apenas parte da vida deles. É muito importante, ao treinar crianças com nutrição infantil, ter essa autoridade em casa para quê? Para que sua palavra seja ouvida. Porque se não for, você não vai conseguir que eles comam nada bom. E lembre-se, você é sempre gentil, você é sempre justo, mas sempre há uma consequência. E é muito importante para as crianças saberem quais são as diretrizes em casa. E eu me lembro, minha nora, veio até mim e disse, eu ia ter o pequeno dela, o de 3 anos. Ela disse, descobrimos que ele precisa comer a cada 2 horas. Eu disse, isso é interessante. E ela foi embora. Eu dei a ele um bom café da manhã, milho painço. As outras crianças estavam lá, e mel, e leite de soja orgânico e banana picada por cima, e eles adoram os granulados. E depois uma fatia de pão de fermentação natural e abacate e lentilhas como o vovô e a vovó. Posso garantir que eles não vão querer comida depois disso. E então, eles brincam a manhã toda e você dá água a eles e sorri. Sorri. Aqui está a água? Eu não. Quero água. Estou tão triste. Você não poderá almoçar. Ver? Sorri o tempo todo. Você sabe, quando você sorri, você diz a uma criança, eu te amo. Você vê isso? Quando um pai fica bravo com uma criança e grita com ela, sabe qual é a mensagem? Eu não gosto de você. Mas você vai perceber que se o pai ou o adulto estiver bem hidratado, bem descansado, bem alimentado, suas emoções se acalmam. E havia uma pergunta. Ali você notará a ligação entre dieta e saúde mental. Com certeza vamos olhar isso amanhã. Mas você vai perceber que o pai terá mais controle, mais calma. E também vamos analisar esse aspecto amanhã. E então, se a criança fizer birra, desculpe, sinto muito que você tenha escolhido ir lá fora para a refeição. Feche a porta. E se eles chutarem o vaso da varanda, então eles pegam o vaso. Sim, sorria, sorria. Posso voltar para dentro? Quando você tiver recolhido o vaso de planta. Diga, e se eles cortarem o dedo? Eles serão mais cuidadosos da próxima vez. Você tem um curativo pronto. Veja, é apenas causa e efeito. É assim que eles aprendem. E como você descobrirá amanhã, é assim que você fortalece o intelecto, fortalecendo o bom senso em uma criança. E como você fortalece o bom senso, é fazendo com que eles pensem por si mesmos. E eu me lembro que estava na casa da Emma uma vez, e o filho dela, Seth, acho que ele tinha cerca de 5 anos, e ele tinha que levar o composto até o galinheiro. E ele pegou uma vez e disse, está muito pesado. Você já notou como eles agem? Não. Então Emma disse, bem, dê 3 passos com este braço e 3 passos com o outro braço. Agora, se o adulto diz, mas eu levo para você, querido. Você sabe o que acabaram de dizer? Você é um caso perdido. Mas eu só estou tentando ajudá-los. Você não está. Agiram. Dê uma olhada. A lixeira de compostagem não é nem de perto tão pesada quanto aquela pedra que pegaram e estão tão orgulhosos de terem levantado a pedra. É 2 vezes mais pesada que a lixeira de compostagem. Notou? Notou? Então essas são coisas simples. E são diretrizes. Meu marido e eu fizemos um curso de paternidade. E se você procurar por Self-Heal by Design no Google, pode baixar nosso curso de paternidade em 6 partes. Começamos com o relacionamento entre mãe e pai, que é vital. Depois olhamos, acho, do nascimento até o 1 ano. E então analisamos a infância, depois a adolescência, os anos de adolescência, depois analisamos a paternidade solteira. E então olhamos para a avós e avós, algo assim. De qualquer forma, são cerca de 6.
Séries, então, dura cerca de 6 horas. E exploramos tudo isso com muito mais detalhe, porque estamos alarmados com a quantidade de lares infelizes que existem hoje. E geralmente é porque as crianças têm muita liberdade, são permitidas a comer quando querem, fazer o que querem, e isso não é um lar feliz. As crianças são muito felizes quando sabem exatamente onde estão as diretrizes em casa. Mas tudo começa com a nutrição adequada. Eu já te mostrei como um bebê mantendo a rotina. Descobri muito cedo que as crianças adoram rotina. Elas adoram fazer as mesmas coisas no mesmo horário todos os dias, porque o corpo delas se acostuma com isso. E assim espero que você tenha gostado da nutrição infantil e espero que esteja um pouco surpreso que abordamos algumas áreas além da alimentação. Porque tudo faz parte de criar crianças. Vamos fazer uma pequena pausa agora às 7 horas, então voltaremos às 7h10 e vamos falar sobre hormônios.